início de 2025 ajuda a mostrar como atuava dentro do Ministério da Saúde a lobista Roberta Luxinger, amiga do empresário Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido ali como Lulinha, filho mais velho do presidente Lula. Segundo pessoas que conviveram com Roberta na pasta, ela se reunia com frequência com o então secretário executivo do Ministério da Saúde, conhecido também como Berg. Ainda de acordo com esses relatos, Roberta dizia ter influência sobre a liberação de recursos da saúde para estados e municípios. Quem vai trazer os detalhes de toda essa história é o André Chaldes, que faz parte da coluna de Andresa Matais. Chaldes, por gentileza, temos aí então mais novidades, mais desdobramentos sobre esse caso de Lulinha e também sobre Roberta Luxinger, que a gente já falou na semana passada por conta do áudio que foi revelado também pela coluna da Andresa, né? Vocês fazendo esse trabalho em conjunto. Muito bom dia, boa semana. Vamos falar então aí de Lulinha e Roberta Luxinger. Bom dia, tudo bom? Bom dia, ouvinte do nosso Contexto Metrópolis. Então, pois é, o que acontece? Essa Roberta Luxinger, né? Vamos começar do começo, relembrando quem ela é. A Roberta, ela é uma empresária que atua com relações institucionais aqui em Brasília, ao que parece, não da forma correta, né? Como a gente sabe, tem vários profissionais aí que fazem esse trabalho de relações institucionais de uma forma responsável, né? Enfim, lícita e tudo mais. E no caso dela, tinha um acesso muito grande ao governo do presidente Lula, por conta muito da relação dela com o Fábio Luiz, que é o filho do presidente Lula, o Lulinha, né, popularmente chamado aqui de Lulinha. E a Roberta, ela tinha assim, várias entradas, dezenas mesmo, de entradas registradas nos ministérios fora da agenda oficial, né, sempre fora da agenda. E aí tem esse episódio, estava procurando entender melhor como que ela atuava, o que ela fazia concretamente nessas visitas dela aos ministérios. E aí uma pessoa me contou essa história sobre a atuação dela no Ministério da Saúde, né? Então foi uma coisa que aconteceu lá no começo de 2025. Então, naquele momento, março de 2025, o ministro Alexandre Padilha entrou no Ministério da Saúde para substituir a ex-ministra Nízia Trindade, que foi quem estava lá no começo do governo Lula. Muito bem. Esse assessor do Padilha, então, é procurado depois por uma pessoa lá do Maranhão, uma pessoa que trabalhava com o governador do Maranhão, Carlos Brandão, do PSB, para trazer um problema para ele. Então é o seguinte, uma verba de 40 milhões de reais, cravado 40 milhões redondo, né, que era para média e alta complexidade no estado do Maranhão, que tinha ficado retida, Marília. Por quê? Porque faltou um documento, faltou uma etapa lá da liberação do dinheiro, que é a chamada CIB, né, que é a Comissão BIC, não sei o que lá, que é um documento que existe, me deu um lapso agora, esqueci o nome do documento, mas é um documento que tem, que é uma pactuação entre o secretário de saúde do estado e os gestores municipais para poder alocar o dinheiro, né? Então, quando a verba chega do governo federal para o fundo de saúde do estado, como era o caso, depois esse dinheiro vai ser alocado em lugares. Então, ele vai para um hospital em São Luís, depois vai para um hospital numa outra cidade do Maranhão, vai para uma clínica em Codó. E aí essa pactuação chama-se CIB, né? Estava faltando esse documento. O dinheiro já tinha sido empenhado, Marília, lá atrás, em 2024, porque era um pedido já para o Padilha, quando ele era ministro das Relações Institucionais, né, da SRI, que é o cargo anterior dele no governo Lula. Então o dinheiro já tinha sido empenhado em 2024, e quando demora assim, você pode ter um cancelamento do empenho, que chama, que é quando a reserva do dinheiro ela é cancelada, e aí você perde o recurso. Então, para um governo estadual, é muito grave você perder 40 milhões de reais, é um problemão ali. E aí, eventualmente, eles conseguiram o documento que estava faltando, conseguiram desenrolar essa pendência burocrática, e o dinheiro foi liberado. O dinheiro caiu em agosto para o governo do Maranhão. Muito bem. Liga, aí é que entra a Roberta Luxinger na história, né? Liga do gabinete da presidência da República o
secretário executivo, o ex-número 2 do Ministério da Saúde, o Swedenberger Barbosa, que é o famoso Berge, conhecido como Berge. Foi secretário da Casa Civil do governo Agnello, aqui em Brasília, né? Tem uma longa trajetória aí no PT e tal, quadro histórico do PT. Liga o Berge do gabinete da presidência, onde ele estava trabalhando já no Palácio do Planalto, depois de sair do Ministério da Saúde. Ele liga para o Carlos Brandão, governador do Maranhão, para falar: olha, na verdade, quem liberou esse dinheiro, esses 40 milhões, fui eu, tá? Fui eu e a Roberta Luxinger. A nossa atuação aqui em Brasília é que liberou esse dinheiro. Então ele bate esse fio lá para o governador Carlos Brandão, cobrando o crédito sobre a liberação dessa verba, né? E isso era uma coisa que a Roberta Luxinger fazia, segundo pessoas que trabalharam no Ministério da Saúde, conviveram com ela lá. Sei que ela não só tinha entrada para vender ali produto, né? Vender, por exemplo, sistema lá de gestão de leitos para o SUS, uma empresa chamada Duo System, que ela foi lá oferecer, e essa reunião tá mais bem documentada. Mas, assim, para além disso, ela também dizia, pelo menos para as pessoas, que ela tinha o condão de liberar verbas, de poder agilizar esses repasses e tal, dentro do Ministério da Saúde, né? Então, é uma amostra do tipo de atuação que ela tinha, né? Eu não sei se o leitor viu, nesse final de semana a gente teve uma nota do colunista do Globo, Jardim, que a Polícia Federal chegou a mais uma pessoa, mais um assessor palaciano que teria recebido dinheiro da Roberta Luxinger. Esse episódio mostra que quem, além do Marco Aurélio Santana Ribeiro, que é o chefe de gabinete do presidente Lula, esse outro assessor palaciano, o Berge, também tinha uma relação com a Roberta Luxinger. Eu não consegui avançar a ponto de ter com certeza se é ele ou não, Marília, mas o outro assessor palaciano que se conhece, que tem uma relação com a Roberta Luxinger, que é pública, que ela já até publicou o perfil dela e tudo mais. Então, esse é um tema bastante importante. Essa faceta da atuação da Roberta está num inquérito no Supremo Tribunal Federal sob a relatoria do ministro Flávio Dino, né? Então, esse caso, a princípio, ele não está com o André Mendonça, que está com os outros 2 inquéritos que envolvem o Lulinha. Esse caso, especificamente, está com o ministro Flávio Dino, porque diz respeito à liberação de verbas, diz respeito à liberação de recursos de Brasília. É isso, conversamos com o André Chaldas. Eu sei que você está com tempo super corrido, né, Chaldas? Mas eu já quero deixar o convite para quem está nos acompanhando na TV e também no YouTube para ir lá no nosso site metrópolis.com, acessar a coluna de Andresa Matais, porque nós temos lá diversas matérias feitas pelo André Chaldas e também pela Andresa. Temos essa aí do assessor lá no Ministério da Saúde. Chaldas está acompanhando com lupa esse assunto que envolve o filho do presidente Lula, que agora a Polícia Federal investiga sobre tráfico de influência, se de fato houve isso. Mas temos também uma matéria que eu queria até conversar com o Chaldas, mas ele está com tempo corrido. Mas se você quiser ler, tá lá na coluna, Pode que é ser. sobre... Pode! Então Pode. vamos falar sobre a Erika Hilton. Vamos falar sobre a Erika Hilton, então, Chaldas, porque tem aqui, né, dizendo que um ex-assessor dela diz que Hilton é diva pop e nunca estudou as pautas. Que história é essa, por favor, Chaldas? Ela é tipo diva pop, tipo Beyoncé? Beyoncé. Tipo, eu acho que diria até mais, sei lá, uma coisa mais brasileira, né? Assim, tipo, sei lá, a Gal, né? Alguma coisa assim. Acho que ela gostaria mais dessa referência. Mas, enfim, esse caso é muito interessante, porque foi um ex-assessor lá do PSOL, da bancada do PSOL, né? O economista David Decache, e ele, assim, ele trabalhou durante muitos anos lá, tá? Ele é um cara que ele é do PSOL, assim, ele é super ligado ao partido, né, e tal. Trabalhou lá durante 8 anos na bancada do partido como economista, né? E aí ele fez uma crítica pública, ela fez um exposed quase da Erika Hilton em relação à atuação dela como parlamentar, né? Ele, nesse papel, eu não sei se as pessoas sabem, mas as lideranças dos partidos lá na Câmara, você tem alguns quadros, não são todos assessores parlamentares, eu diria que nem sequer a maioria,
Mas a gente tem alguns assessores na Câmara que são responsáveis, que são muito qualificados, são responsáveis por orientar os parlamentares na hora de votar. O que isso quer dizer? Quer dizer que o cara vai dizer como que o deputado deve votar ou não? Não. Quer dizer que ele é um cara que tem uma especialidade, por exemplo, nesse caso ele é um economista, mas pode ser, por exemplo, um advogado, pode ser um tributarista, pode ser alguma coisa assim, e ele ajuda os parlamentares a entender temas que são muito complexos. Porque os deputados e senadores eles têm que votar assuntos super intrincados ali, com uma série de detalhes, assim, de coisas técnicas muito difíceis de entender rapidamente, né? Então, essas pessoas têm o papel de estudar os temas e traduzir, informar os deputados e senadores para que eles possam votar corretamente, né? Então, é uma função bastante nobre, bastante importante aí dessas pessoas. Enfim, o David Decache era o assessor lá de economia do PSOL na época que a Erika Hilton foi a líder da bancada em 2024, e aí ele disse lá nesse post, ele fez um post longo no Twitter, no X, né, agora, antigo Twitter, dizendo que a Erika Hilton não estudava nada, que ela não lia nada, que ela não estudava as notas técnicas que ele preparava, né, sobre os projetos, e não cumpria os deveres dela como líder de bancada. A líder da bancada, ela tem um papel que é o de orientar a votação, né, de estar presente ali, de fechar acordos, de participar do colégio de líderes. São várias funções que você tem que cumprir como líder, né, manter a disciplina partidária. Não é um trabalho tão trivial, assim, não é a mesma coisa que você ser um deputado qualquer. Quando você está nessa função de líder de bancada, você tem responsabilidades adicionais, né? E segundo Decache, na opinião dele, a Erika Hilton negligenciava aí esses trabalhos, não estudava nada, não queria nem saber das pautas, e ele até critica ela porque, na opinião dele, que é uma pessoa bastante de esquerda, assim, na opinião dele, eram pautas que eram importantes para a classe trabalhadora, né? Como, por exemplo, a reforma tributária, o fim do abono salarial para quem ganha mais do salário mínimo e meio, e essas pautas foram ignoradas pela Erika Hilton. Eu acho, assim, Marília, que faz sentido a crítica dele. Se você pegar o trabalho mais recente da Erika Hilton, né? Por exemplo, na PEC da escala 6x1, a Erika Hilton cometeu um erro grotesco ali de aritmética e tal. As pessoas ficaram notando isso na internet, que tinha um erro de multiplicação na PEC, né? Quando ela apresentou a versão original. Então, talvez faça sentido, não sei. Aí cabe ao eleitor levar em conta, né, essas coisas que estão sendo ditas por pessoas que estavam lá trabalhando com ela na hora de fazer sua decisão. Chalders, esses parlamentares saberem o que está acontecendo ali dentro do Congresso, as pautas que estão sendo discutidas, conhecerem profundamente, porque são essas pautas que mudam o nosso dia a dia, né? Mudam a nossa vida, são pautas que são importantes e, de fato, nós estamos em um período que é muito importante se ter essa reflexão como eleitor. Quem a gente está colocando ali dentro do Congresso Nacional, se de fato se dedica a esse trabalho ou se é mais um dia ali dentro do Congresso ou menos um dia, porque muitas vezes eles nem comparecem ali dentro da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, né, André Chalders? Quero agradecer a sua participação, desejar uma boa semana. Vocês que estão nos acompanhando, vamos ter corte do Chalders já aqui no nosso canal do YouTube, mas ele também está com a Andresa Matais lá no nosso portal metrópolis.com. Chalders, muito obrigada, boa semana e boas apurações. Te aguardo numa próxima. Valeu, obrigado, sempre um prazer participar. É isso, e agora a gente